Muito obrigado pela vossa presença. Eu queria, em primeiro lugar, obviamente agradecer à Câmara a cedência do espaço, agradecer aos técnicos que passaram aqui a tarde aqui nas questões técnicas aqui do som e da climatização, agradecer ao Sr. Presidente da Distrital do CDS, que também está presente, e obviamente ao Sr. Secretário de Estado, Adolfo Mesquita Nunes. Eu entendi organizar um evento destinado ao turismo e ao comércio porque não tenho a mínima dúvida que é e será o fator-chave do nosso desenvolvimento no presente e, sobretudo, no futuro. Convidei por isso o meu amigo de há muitos anos, Adolfo Mesquita Nunes, que atualmente desempenha o cargo de Secretário de Estado do Turismo. Dificilmente conseguiria imaginar alguém melhor para falar destas temáticas. Numa altura em que a Unesco nos honrou com a classificação de Património da Humanidade, é a altura de pensarmos o turismo como atividade potenciadora de toda a atividade económica do concelho. Mais turismo significa mais comércio significa mais negócio significa mais emprego. Não tenho disto dúvidas absolutamente nenhumas. Não é de agora o meu interesse e preocupação pelos comerciantes. Todos conhecem a tática do Executivo de recusar primeiro propostas boas da oposição para mais tarde as reciclarem e apresentarem como próprias. Fui eu que apresentei a proposta de climatizar o centro histórico. Como político, fiz eco daquilo que ouvi da boca de um comerciante num certo evento e passei a papel tal proposta. Foi recusada, até brincaram alguma coisa com a questão e mais tarde vieram a levá-la à prática. E, portanto, aí estão as ruas do comércio com o vapor d'água, que nesta altura tão bem sabe, com estes 40 e tal graus que temos tido. Ainda há poucos meses, numa conferência de imprensa inteiramente dedicada ao comércio, tive a oportunidade de propor que a primeira hora de estacionamento fosse gratuita, recuperando-se assim o rendimento dos parques nas horas seguintes, que sofriam um pequeno acréscimo. Os elvenses têm efetivamente de se habituar a vir ao centro histórico. Para dar um exemplo muito simples, basta dizer que um café aqui no centro é mais caro, não pelo café em si, mas porque se paga o café e o estacionamento. Tal como as coisas estão, será difícil alguém escolher o centro histórico para passar algum do seu tempo. E quanto aos horários, e aqui falo de todo o comércio, excluindo, obviamente, a restauração e bebidas por motivos óbvios. Porque não liberalizar totalmente os horários? Porque tem de ser a Câmara ou o Estado a tabular o horário de uma loja, por exemplo, de atoalhados. Não será o comerciante a pessoa mais indicada para saber as horas a que deve abrir e fechar a sua loja? É o meu entendimento. E por que não pensarmos em trazer a pista de gelo para dentro da cidade? Para a Praça da República? Não ganharíamos mais do que colocar a pista dentro do Coliseu, onde não existe comércio tradicional nas imediações? Não seriam os inúmeros utilizadores da pista de gelo uma mais-valia para o comércio tradicional? E de impostos? Que dizer dos nossos impostos? Os maiores do nosso distrito. Enquanto nos concelhos vizinhos se acabou com a derrama, em Elvas ela continua a existir. E porquê? Que sentido faz sobrecarregar os comerciantes com derrama numa altura de forte crise? E que dizer do IMI? As pessoas, os proprietários, deviam já estar isentos desse pagamento no centro histórico. Quando a Câmara concorreu a Património da Humanidade, sabia que ao ser aceite teria 1001 vantagens e uma desvantagem. Ou seja, perderia receita por via do IMI, pois os prédios dos centros históricos de localidades de Património da Humanidade estão automaticamente isentos desse imposto, estando, é claro, os prédios arranjados e cuidados. Porque obriga a Câmara, ao abrigo desta classificação, a pintar os prédios com ameaças de multas por um lado e por outro sobrecarregar pessoas com o IMI. Não tenham dúvidas que comigo a lei será cumprida. E podem então dizer-me, pois, mas sem impostos a Câmara não tem receitas e não pode depois apoiar as pessoas. Isso é falso. Primeiro, porque a derrama é insignificante das receitas do município e segundo, porque na questão do IMI estamos apenas a falar no centro histórico. Em terceiro lugar, porque para recuperar os impostos perdidos bastaria à Câmara acabar com as obras desnecessárias e absurdas como as piscinas nas freguesias rurais. E do mercado quinzenal, proposta nossa de há 4 anos que a Câmara prometeu estudar. Já terão estudado? Em que deu estudo? Tenho para mim que existiriam muitas vantagens em trazer para o centro comercial, para o centro histórico, o mercado quinzenal. É preciso cuidar, e aqui conto uma pequena história que muitos conhecerão, pelo menos dos comerciantes que aqui estejam. A Câmara organizou recentemente uma visita a Elvas dos habitantes séniores das freguesias rurais. Tudo estava previamente programado, desde o tempo em cada local até ao percurso. Não sei porquê, mas o que não há dúvidas é que conseguiram evitar as ruas do comércio. Não tiveram sequer um tempo para eles, 1 hora ou meia hora livre. Estava tudo programado, de princípio ao fim. Conclusão, trouxeram centenas e centenas de pessoas a Elvas e o comércio nem as viu. Ideias há muitas e o nosso programa está agora a ser construído. Temos a ideia de fazer aqui uma feira gastronómica com os nossos restaurantes, onde cada um apresenta os seus melhores pratos e onde os próprios elvenses e quem nos visita podem num único local provar o melhor de
cada um dos nossos restaurantes. Temos muitas ideias, mas gostamos sobretudo de ouvir. Reuniremos com os comerciantes, empresários, industriais, por ramo de atividade e ouviremos as suas queixas, as suas ideias e as suas sugestões, mas para que Elvas ande de facto para a frente é preciso que todos nos unamos e todos trabalhemos no mesmo sentido. O nosso umbigo é certamente importante, mas o bem comum é muito mais. O bem do meu vizinho é o meu bem. A prosperidade do meu amigo é a minha prosperidade e só pensando assim andaremos para diante. Não tenho viajado tanto como gostaria, mas tenho felizmente feito algumas deslocações a outros países e podemos aprender um pouco em cada um deles. Na minha última viagem fui presenteado no hotel com um pequeno livro de bolso contendo informação turística, mas contendo também destacáveis de variedíssimos comércios com descontos. Qual a dificuldade em fazer isto em Elvas? A Câmara paga as impressões e os comerciantes, empresários e hoteleiros atribuem um desconto ao turista ou até ao elvense. Todos ganham. Faremos isso seguramente porque o custo é mais que reduzido e o retorno vale muito a pena. As excursões param sempre no viaduto. O viaduto tem um posto de turismo. Quer a melhor imagem do que à chegada do autocarro ter alguém da Câmara dando as boas-vindas e entregando a cada turista um livro como aquele que acabei de falar? São as pequenas coisas, os pequenos gestos que fazem as pessoas voltar e que fazem as pessoas dizer bem aos seus amigos, aos seus colegas, aos seus vizinhos e aos seus familiares. Em hotelaria, em turismo, pode haver muitas fórmulas, mas há uma que é a mais poderosa de todas elas. Chama-se boca a boca. Cabe-nos a nós elvenses marcarmos a diferença. Termino com um agradecimento especial ao Dr. Adolfo Mesquita Nunes por aqui ter vindo, por ser um meu amigo e um amigo de Elvas. Não se esqueçam que aqui esteve uma manhã inteira, há meses atrás, dentro do Forte da Graça, a tomar conhecimento do problema. Foi ele que, enquanto deputado, tudo fez para que se pudesse dar um destino viável ao Forte e foi ele, como secretário de Estado, também alto de si, para que a recuperação do Forte venha a ser uma realidade. Em nome de Elvas, muito obrigado. Termino mesmo agradecendo a vossa presença, agradecendo desta mobilização, agradecendo à minha mulher pelo esforço que tem feito a todos os níveis. É ela que se deve muito o trabalho visível e invisível desta candidatura. Um obrigado muito grande também a todos quantos dão caras por nós, nas freguesias. Um obrigado especial também ao Jorge Madeira, que tem estado em todo lado, sem exceção. Muito, mas muito obrigado pela vossa presença. Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Tiago Abreu o convite para estar aqui e a presença de todos neste fim de tarde especialmente quente. Eu estou aqui não como secretário de Estado do Turismo, mas como dirigente nacional do CDS, da Comissão Executiva, e quando vi o meu telemóvel a tocar com o nome do Tiago Abreu, percebi que ele me iria pedir qualquer coisa relacionada com Elvas, que é uma coisa frequente no Tiago. E o convite foi para estar aqui hoje, convite que aceitei e temi que tivesse que adiar por motivos que compreenderão, mas decidi vir na mesma porque venho como dirigente nacional do CDS falar-vos um bocadinho daquilo que é o turismo e como é que nós entendemos o turismo e qual é que é a relevância que ele pode ter do ponto de vista autárquico. Queria só fazer um aviso, ou como falo de improviso, se estiver a falar depois muito tempo, façam-me sinal que eu paro e podemos depois passar à fase de debate. Em primeiro lugar, dizer qual é que é a importância do turismo do ponto de vista económico. Só para terem um bocadinho a noção, 9,5% do nosso produto interno bruto é turismo. O turismo é o maior setor exportador nacional de bens e serviços e 8% do emprego que é gerado em Portugal vem do turismo. E o turismo é, por isso, uma área muito importante do ponto de vista económico e é uma área que, ao contrário daquilo que acontece com muitas outras, não está a sofrer os efeitos da crise. O que é que eu quero dizer com isto? De acordo com as estatísticas do INE, as receitas do turismo têm estado a crescer todos os anos. Cresceram em 2011 e cresceram outra vez em 2012. Isto não significa que elas tenham crescido por causa do governo, significa que cresceram porque o setor do turismo, a iniciativa privada do turismo, conseguiu tornar-se competitiva e tornar-se dinâmico o suficiente para acompanhar as novas tendências do turismo. E todos os anos nós recebemos mais turistas, todos os anos eles dormem mais noites do que dormiam no ano anterior e todos os anos nós vamos crescendo do ponto de vista da nossa importância em termos de turismo. Termino já esta pincelada geral para vos dar uma ideia da importância que o turismo tem em Portugal.
Portugal é um dos 20 destinos do mundo mais competitivos em matéria de turismo e é um dos 30 destinos preferidos do mundo inteiro. Portanto, estamos na primeira divisão, se quisermos chamar assim, do ponto de vista do turismo, e somos uma potência nessa matéria. Para ter um bocadinho uma noção da dificuldade que é para Portugal ter esta dimensão, basta lembrar-vos que Espanha é um dos 3 destinos mais importantes do mundo e nós competimos diretamente com eles. E a seguir está a França e depois a Itália e, portanto, nós estamos a competir lado a lado com os países mais importantes do mundo em matéria de turismo. Isto do ponto de vista geral, nacional, qual é que é a importância do turismo. O que é turismo? Normalmente associa-se turismo ao alojamento e, portanto, há muito a tendência para falar sobre hotéis e turismo residencial e turismo de habitação. Mas o turismo é muito mais do que hotel. O turismo é tudo aquilo que faz com que alguém que não vive na nossa terra cá venha, gaste o seu dinheiro e, se possível, cá durma. E, portanto, nem sempre o turismo é visto, quando estamos a falar de localidades, nem sempre é visto do ponto de vista das dormidas, porque nós podemos receber turistas que não dormem cá, mas comem nos nossos restaurantes, compram nas nossas lojas, visitam os nossos museus e levam produtos nossos daqui para as suas casas. E tudo isto é turismo. Portanto, turismo não é só alojamento, é tudo aquilo que faz com que alguém decida visitar esta terra, neste caso Elvas, e por aqui fique algum tempo. É por isso que hoje em dia, do ponto de vista mais geral, quando se tenta definir turismo, se procura chamar a atenção não para as dormidas, não para os hotéis, mas para aquilo que se chama hoje experiências. Ou seja, o que é que o turista hoje quer? O turista hoje quer viver uma experiência que não vive na sua terra natal. E isso tanto pode passar, com certeza, por uma boa noite num bom hotel, mas passa também por mais do que isso. Por comer aquilo que é típico de uma certa região, por experimentar a natureza ou a cultura ou o património de uma determinada região e experimentar, por isso, algo mais. É por isso que, hoje em dia, quando pensamos naquilo que deve ser o turismo do futuro, nós não olhamos só para hotéis. Olhamos para tudo aquilo que pode fazer com que o turista se entretenha cá, até porque é isso que faz com que ele fique mais tempo. Um belo hotel perdido no meio do nada pode ser bom para quem gosta apenas de turismo contemplativo. Mas se ao lado desse hotel não houver nada para os turistas fazerem, quer para experimentar a natureza, quer para experimentar a cultura ou a gastronomia, rapidamente esse hotel vai perder a sua atratividade, porque vão aparecer outros hotéis igualmente bonitos noutras partes do país ou noutras partes do mundo que fazem com que esse hotel vá perder a sua competitividade. E hoje em dia, como presumo que têm essa noção como turistas que somos todos, o turismo é muito mais competitivo do que era, porque as viagens democratizaram-se, estão muito mais baratas, e hoje em dia os nossos hotéis do Algarve ou da Madeira competem não só com os hotéis da Espanha, mas competem também com os hotéis da Turquia ou com os hotéis da Tailândia. Portanto, ainda para mais é um setor que está muito exposto à concorrência geral. Para que é que eu falo sobre esta necessidade de olharmos para as experiências e não olharmos só para o alojamento? É porque é importante quando uma autarquia, quando uma terra, uma cidade, um concelho, uma vila quer dar importância ao turismo, ela não pode olhar só para o seu alojamento. Tem que olhar para tudo aquilo que pode fazer com que o turista cá possa estar e usufruir. E uma das questões que normalmente pergunto quando falo com autarcas, é que muitas das vezes querem fazer da sua terra a capital do turismo naquele distrito, é se já falaram com todos os agentes locais para verificar se está tudo de acordo com uma linha de aposta no turismo. Por exemplo, quando o turista cá vem, consegue visitar as igrejas, consegue visitar a Sé, aos horários que são horários normais, ou bate sempre com o nariz na porta. Quando há museus ou quando há centros de interpretação, eles estão acessíveis a horas acessíveis ou estão acessíveis apenas a horas em que poucas pessoas conseguem visitar. Um turista que aqui chegue e quiser usufruir da paisagem, tem o que fazer, tem percursos pedestres que estão definidos e desenhados, tem empresas de animação turística que os levam para poder experimentar quer a natureza, quer o património cultural ou não. O vosso património está ou não está cuidado o suficiente para que ele possa ser visitado. Tudo isto é importante para poder fazer com que um turista se entretenha aqui. É a mesma coisa o comércio e a restauração.
O comércio tem a possibilidade de abrir às horas que quer para poder estar aberto às horas que o turismo vem e em que os turistas cá estão ou não. E está o turismo preparado, o comércio preparado para apostar nos produtos que são os produtos da terra e são regionais, porque são esses que fazem hoje em dia a experiência do turismo. Se um turista não experimentar aqui aquilo que é daqui, ele não leva os vossos produtos para as suas terras, eles não ficam famosos, não ficam conhecidos e nunca mais, e no boca a boca, a cidade perde o seu interesse porque ninguém se lembra de porque é que aqui veio e o que é que aqui esteve a fazer. E, portanto, quer o comércio, quer a restauração têm também de estar alinhados com este objetivo de tornar a cidade num destino turístico. Por outro lado, em primeiro lugar, o que eu diria, então, sobre um ponto de vista de estratégia para uma cidade ou para um concelho ter e dar importância ao turismo, o primeiro ponto é saber quais é que são os recursos que nós temos neste concelho. O que é que temos para ver, o que é que temos para oferecer. E é importante aqui olharmos para os recursos, não na perspectiva de quem cá vive, que é muito importante, mas na perspectiva de quem terá que vir cá. E nem sempre aquilo que nós achamos que é o mais bonito e o melhor é aquilo que os turistas gostam mais. Portanto, é preciso perceber o que é que os turistas querem e tentar perceber o que é que temos para lhes oferecer. E depois saber se toda a cidade está preparada para receber turistas ou não. E então aí sim temos que falar de comércio, de restauração, de animação turística, ou seja, das empresas ou das atividades que fazem com que o turista se entretenha enquanto cá está, e também de alojamento. Se tivermos estes atores todos conjugados, é que nós podemos ter uma estratégia concertada de turismo. Outro ponto que é importante é que um turista, quando vem em Elvas, não sabe, olha, é indiferente se está no concelho de Elvas, ou se está no concelho de Estremoz, ou se está no concelho de cima, ou no concelho de baixo. Eu digo isto porquê? Porque há normalmente uma tendência muito competitiva entre as várias autarquias que acham que têm que ser autossuficientes em matéria de turismo. Tem que ter hotéis que deem para tudo, tem que ter museus para tudo, tem que ter coisas que possam entreter um turista 24 horas por dia. Ora, isso só acontece nas grandes capitais e nos grandes centros turísticos. Tudo mais é uma ilusão pensar assim. E, portanto, é importante que a autarquia de Elvas, juntamente com as autarquias que estão aqui perto, possam trabalhar em conjunto para oferecer produtos conjuntos para os seus turistas. Um turista holandês, se não tiver uma oferta, enfim, mais global dentro de um território que é o Alentejo, se não tiver essa oferta global em rede, muito dificilmente ele descobrirá Elvas ou decidirá que quer vir passar as suas férias a Elvas. O que ele poderá querer vir é vir ao Norte Alentejo, ou à Raia, ou ao Alentejo, onde há um conjunto de localidades que oferecem produtos diferenciados e que permitem que ele cá fique uma semana saltitando de um sítio para o outro. Para ele não lhe é importante se está em Elvas ou não está em Elvas. Eu sei que para vocês será importante que ele cá fique, mas só se ganhará a escala se fizerem associações com outros municípios. Caso contrário, serão sempre muito pequenos para conseguir ser promovidos e poder ser competitivos numa escala mais global. Este espírito associativo é importante, quer para as autarquias, que precisam de construir uma marca, e a marca Elvas nunca valerá o suficiente para ser promovida internacionalmente, e, portanto, é preciso que ela se associe, como também é importante que estejam os empresários do setor a associar-se também aos seus concorrentes. O turismo em Portugal, do ponto de vista do alojamento, é uma estrutura muito atomizada, muito pequena. Para ter uma noção, os grandes grupos empresariais do turismo só representam 10% de todos os grupos empresariais na área do turismo. E, portanto, é um setor com empresas muito pequenas e que normalmente são geridas pelos seus próprios proprietários, o que traz também, poderíamos falar sobre isso, o que traz também um conjunto de outros problemas, que é saber se existe gestão devidamente profissionalizada na área do turismo ou não, mas isso, enfim, é outro assunto e outra conversa. Ora, se nós estivermos a falar de pequenas estruturas hoteleiras perdidas no meio do território, elas terão muito mais dificuldades em internacionalizar-se, em fazer-se valer, se estiverem sozinhas e não estiverem associadas com outras unidades hoteleiras do setor. Há um bom exemplo que gosto muito de dar, que é no litoral alentejano. Várias unidades hoteleiras no litoral alentejano criaram uma associação, criaram unidades que eram anteriormente competitivas entre si,
e conseguiram criar um percurso que é um percurso pedestre ou ciclável para turismo de natureza. E o que é que eles fizeram? Em vez de competirem entre si, criaram uma associação e criaram um destino comum no litoral alentejano. O que significa que eu, como turista, chego à primeira unidade de alojamento e posso logo fazer o check-in para todas as outras que estão a seguir. Naquela primeira unidade, ninguém me vai tentar convencer a não ir para as outras e a ficar ali uma semana. Porque eles sabem que ninguém fica ali uma semana. E então, em vez de serem unidades independentes, a competirem entre si, conseguiram criar uma associação com projetos que são concorrenciais, evidentemente, mas que permitem ter uma escala comum, uma mais global e permite ter um produto que é o produto do litoral alentejano. E por isso acho que a função de uma autarquia quer associar-se a autarquias vizinhas para criar um produto mais global, como é também a função da autarquia incentivar esta associação de empresários do setor turístico para poderem ganhar também eles escala e dimensão para poderem ser promovidos e conhecidos. Depois, e já falei aqui em vários aspectos que eu penso que têm que ver com a autarquia, ou seja, em primeiro lugar, conjugar todos os agentes do setor, porque o turismo não é só hotelaria. Em segundo lugar, promover uma associação, ou utilizar as associações existentes, mas promover essa associação formal ou informal entre os vários municípios para criar um destino turístico que não fique só atomizado numa determinada localidade e promover essa associação também do ponto de vista dos empresários do setor. Outro papel das autarquias, no ponto de vista do turismo, tem que ver com o licenciamento e com as taxas. A maior parte das queixas que eu recebo de agentes do setor tem que ver com o difícil licenciamento urbanístico que as câmaras têm, custoso, burocrático e que impede que estas unidades possam surgir, pequenas unidades que possam surgir. E, portanto, é também papel da autarquia descobrir se quer ou não quer apostar no turismo, em querendo apostar no turismo, terá que, do meu ponto de vista, facilitar, quer do ponto de vista do licenciamento e da burocratização, quer do ponto de vista das taxas que são pagas nesse âmbito, a todos os empreendimentos que sejam turísticos. Isso é importante, quer do ponto de vista do licenciamento, quer também do ponto de vista do papel das câmaras nos planos de ordenamento do território, que estão a ser revistos. E é importante que as câmaras percebam, na próxima geração de planos de ordenamento do território, que tem que ter, o turismo tem que estar representado para poder ter a sua importância. Caso contrário, são os planos que estão a impedir que unidades de turismo possam ser criadas e possam existir nesta nossa zona. E, portanto, é também um papel importante das autarquias, o do licenciamento. Não sei há quanto tempo é que estou a falar. Há outra questão que, do meu ponto de vista, é importante quando pensamos numa política autárquica para o turismo, que é como é que nós promovemos aquilo que é nosso. Existem várias formas de promover, e há para todos os gostos. Há quem goste de organizar feiras, há quem goste de organizar congressos, há quem goste de organizar concertos. Eu não gostava de interferir muito nisso, mas gostava de dizer o seguinte: quando nós promovemos eventos na nossa terra, nós temos que saber que retorno é que têm esses eventos. E há uma coisa que não se faz em Portugal, é o estudo do retorno dos eventos que se fazem e que se organizam e que se patrocinam. Para vos dar conta daquilo que foram os meus, até agora, 5 meses na Secretaria de Estado do Turismo, não há nenhum promotor de um evento que não queira patrocínio, que não me garanta que vão ser milhões de euros a entrar, que os hotéis vão ficar todos cheios, que os restaurantes vão ficar cheios, mas depois não há forma de monitorizar isso. E muito dinheiro é gasto pelas autarquias em eventos que depois não têm um retorno do ponto de vista turístico. E o primeiro tem que se criar uma grelha de avaliação do retorno do nosso investimento em termos de promoção, em feiras e em eventos. Depois, é inútil pensar que nós podemos construir aqui, em Elvas, mas digo isto em qualquer zona do país por onde vá, produtos turísticos que não tenham que ver com aquilo que é a nossa região e aquilo que é o nosso território e o nosso produto endógeno. Portanto, ir buscar um modelo que funciona
em Viseu para aqui, não faz sentido. E, portanto, ou o produto turístico surge daquilo que é o recurso da terra e do vosso território, ou então estão a fazer apostas erradas, porque no futuro aquilo que conta é aquilo que é autêntico e é a autenticidade. E, portanto, em primeiro lugar, fazer esta grelha, que é importante, acho eu, para podermos ter noção do retorno daquilo que é o nosso investimento, e depois apostar naquilo que é o produto endógeno e aquilo que faz parte do nosso território e da nossa cultura. Mas depois, quando estamos a pensar nestes eventos e nestas promoções, nós temos que promover aquilo que possa, de facto, ser experimentado e usufruído e vivido pelo turista. E, portanto, é preciso ter noção de que quando se promove uma região, essa promoção tem que ser verdadeira e o turista tem que poder encontrar aquilo que nós lhe prometemos. É por isso que eu falava há pouco, se o turista aqui vem, seduzido pelo património histórico, mas depois bate com a nariz na porta e não o pode visitar, é um turista que se perde, porque ele não vai voltar, nem vai recomendar a ninguém que cá venha. E, portanto, esse trabalho de promoção e de eventos tem que ir a par desse trabalho de organização. Caso contrário, estão a promover realidades que são paralelas e, portanto, que não fazem muito sentido. E depois, como é que se promove para o resto do país? Ou para o resto do mundo? Eu estive, logo ao princípio da minha experiência como cidade, de estar numa feira no estrangeiro, onde havia vários pavilhões e um deles era da Câmara Municipal, não vou dizer qual era a Câmara, mas era de uma Câmara Municipal de um dormitório de Lisboa. E eu perguntei-me, o que é que está aqui a fazer um pavilhão de uma Câmara, que é um dormitório de Lisboa, a gastar, não sei, centenas de milhares de euros para estar aqui a promover o quê? Nenhum turista lá fora quer saber de uma cidade em particular, a não ser que estejamos a falar, evidentemente, dos destinos turísticos que já estão consagrados e consolidados. E, portanto, nesta promoção internacional, eu penso que é preciso ter algum cuidado. Quando as câmaras muitas das vezes prometem que fazem e que acontecem, é que se isto não tiver uma marca nacional, ou pelo menos uma marca regional muito forte, o dinheiro é deitado fora. O que é que interessa é terem um painel no meio de Londres a dizer Elvas, porque no meio de 10 da Turquia e 14 da Tailândia, o que é que acontece? Esse turista passou pelo painel, chega à casa e nunca mais se lembrou de que viu um painel a dizer Elvas que ele nem sequer sabe identificar onde é no mapa. E, portanto, a promoção tem de ser também uma promoção estruturada com escala. E por isso é que eu acho que faz sentido estas questões das associações com os outros municípios também para isso. E depois a promoção no resto do país. A promoção no resto do país, apesar de ser um turismo que está em quebra, o turismo interno, esqueci de dizer isto ao princípio, mas os números que temos até agora demonstram que a quebra do turismo interno, que é existente e real, está a ser mais do que compensada pelo crescimento do turismo externo. O que significa que nós estamos a crescer no número de turistas e dos proveitos da hotelaria. Isto para vos dar conta de que, apesar da quebra, estamos a crescer. Para vos dizer que há também um trabalho de promoção que deve ser feito ao nível interno, e isso faz essencialmente com aquilo que é vosso e não com grandes concertos que trazem aqui as pessoas durante 2 dias e depois ninguém viu nada e ninguém se lembra de cá ter vindo. Depois, eu termino esta circunstância de todos os anos nós recebermos mais turistas do que no ano anterior, devia despertar, e isso eu acho que é uma função também da Câmara, devia despertar as outras atividades económicas para a importância desta atividade económica. E é por isso que faz muito sentido associar a agricultura ao turismo, a gastronomia ao turismo, a arquitetura ao turismo, as universidades ao turismo, porque todos temos a ganhar com o facto de todos os anos nos aparecerem mais turistas aqui. Foi algo que me surpreendeu quando cheguei à Secretaria de Estado, é que não havia uma discussão, nem uma programação conjunta entre a agricultura, o turismo e a vinicultura sobre aquilo que é a promoção externa de Portugal. Quer dizer, nós estamos todos a promover-nos lá fora, com o erário público, e não há sequer uma linguagem comum, nem nos encontrávamos todos antes para decidir para onde é que nós vamos, onde é que vamos fazer promoção e tentar encontrar aqui um ganho de escala. Mas é importante que os produtos da vossa região, as várias atividades económicas, possam estar associadas ao turismo para poder, então, conseguir cativar os turistas a ficarem mais aqui. O reconhecimento, e eu termino só com isto, o reconhecimento como património
é uma enorme oportunidade que Elvas tem. Aliás, foi também, penso que não é, enfim, não será segredo, quer dizer, essa aposta que o Governo também fez é uma aposta no sentido de certificar um destino, porque é uma marca que vocês vão poder passar a ostentar e vão poder estar numa rede e vão poder, enfim, exibir este emblema. E hoje em dia, os destinos certificados, os que têm prémios, os que estão reconhecidos, têm muito mais, estão à frente de todos os outros, porque eles têm uma notoriedade que é importante. E, portanto, o que é preciso agora, para além de terem que cumprir com todas as vossas obrigações enquanto património, é de facto aproveitarem esta circunstância e assumirem o turismo, não como algo que tem que sentar-se todos à espera que os turistas cá apareçam do zero, porque isso nunca vai acontecer, e é preciso trabalhar para que isso suceda, é preciso que haja então uma estratégia autárquica concertada com outros municípios e por isso uma estratégia regional para o turismo. Penso que cumpri mais ou menos com o tempo e com o tema e agora estou disponível para as perguntas todas que entenderem, se é isso que é suposto, que não sei se é. Muito obrigado a todos. Queria levar isto ali para a mesa para respondermos ali. Se alguém quiser fazer alguma pergunta é levantar a mão. Já irá aí ter um microfone. Boa tarde. Eu gostava de fazer várias perguntas, não sei se é possível, vamos tentar animar isto também um bocado, já que estão aqui muitos empresários na sala. Uma primeira pergunta que eu queria fazer é se a Associação Comercial de Elvas está presente. Oficialmente, queria saber também se está. Já agora, gostava de saber. Fui convidada, entreguei um convite em mão, eu próprio, na sede da Rua de Alcamim, da Associação Comercial, mas provavelmente não teve ordem para estar presente. Já percebi. Passamos adiante. Em relação ao turismo de Elvas, eu queria fazer uma pergunta que eu não sei em que situação é que estão as regiões de turismo. O senhor não falou em nada de regiões de turismo, isso existe, desapareceu? Qual é a coordenação que existe? Aqui em Elvas nunca mais ouvi falar da região de turismo do Alentejo, não sei se tanto Costas Viradas, como é que isso funciona, não faço ideia. Depois uma pergunta que acho que é indispensável fazer aqui, que é acerca do IVA dos 23% da restauração, não é? Que é uma coisa que continuamos à espera que haja uma solução deste governo, não é? Já que foi ele que o criou e criou um grande problema para o circuito do turismo em Portugal. Como sabe, aqui nos nossos vizinhos, não é? Com todos os problemas que eles têm, só cobram 10%, não é? Veja a desvantagem que temos só de estar aqui encostados ao lado de Badajoz. Isto só no caso do turismo, não é? Falamos na outra diferenciação fiscal que existe em relação aqui à Espanha, que ainda por cima, como sabem, é um país com um nível de vida muito mais elevado que o nosso, apesar dos problemas todos que têm, não é? E nós com todas as necessidades que temos de emprego e de turistas, neste caso, e as dificuldades que temos nisso tudo, não é? Depois, aqui o meu amigo Nuno Palmeiro estava a falar de uma coisa que é verdade, que a burocracia, em termos de oficializações de projetos e outras coisas mais, não passa só para as câmaras municipais, como sabe, não é? Às vezes as câmaras até facilitam demais, depois aparecem os tais processos complicados de facilitismos e outras coisas mais. Mas depois existem outros organismos oficiais que neste país, que são muitos, como nós sabemos, e que também criam bastantes problemas, não é? Sabe que para o senhor, se quiser abrir um hotel em qualquer parte de Portugal, neste momento, se não for um grupo forte, não sei se consegue abrir o hotel, tá? Por exemplo. Só com a burocracia e os problemas todos que vêm daí, não é? Portanto, eu penso que já toquei aqui em 3 ou 4 pontos que eram importantes, até porque as pessoas acho que devem ser esclarecidas sobre isto. Já? Não tem mais? Não, para já não. Muito obrigado. Obrigado. Regiões de turismo. Existe a Entidade Regional de Turismo do Alentejo. A sua Assembleia Geral foi agora e vai ser agora eleitos os seus novos corpos sociais, alguns este mês,
E, portanto, não percebo a pergunta no sentido da relação com as entidades regionais de turismo, não percebi, porque também desconheço se ela era má ou não antes de eu chegar. A entidade regional de turismo do Alentejo cobre todo o Alentejo e tem como função estruturar os produtos turísticos do Alentejo e fazer a sua promoção interna em Portugal e promoção externa em Espanha, porque a promoção internacional cabe ao Turismo de Portugal ou cabe às agências regionais de promoção turística, que são associações privadas, que com certeza poderão fazer a sua promoção. Sobre o funcionamento das entidades regionais de turismo, penso que posso dizer que não tenho tutela sobre elas, mas que a entidade regional de turismo do Alentejo funciona e está viva. Mas ela depende, do ponto de vista eletivo e de funcionamento, 50% das autarquias, 50% das entidades privadas. E, portanto, é um processo ao qual o Estado Central tem pouco a ver. A questão do IVA tem razão. A comparação com a Espanha só nos é favorável no IVA da hotelaria, que, como sabe, o nosso é mais baixo do que em Espanha. O nosso é, aliás, dos mais baixos da Europa, e isso só permite que nós possamos captar turistas, porque é através do preço dos quartos e das viagens que normalmente os turistas planeiam as suas estadias e visitas. Mas o IVA da restauração a 23% não é melhor do que o IVA da restauração a 13%. E, portanto, aquilo que lhe posso dizer sobre isso é que a taxa de IVA de 23% foi o contributo que foi pedido ao setor da restauração, conscientes de que é um contributo pesado, e por isso mesmo o Governo está a estudar os custos de contexto que incidem sobre o setor da restauração. A questão do licenciamento. Como eu estava a falar, a dar o meu contributo sobre aquilo que seria uma estratégia autárquica, porque é nas eleições autárquicas que estamos, é que eu falei dos licenciamentos ao nível autárquico. Do ponto de vista central, o regime jurídico dos empreendimentos turísticos está a ser revisto, quer no sentido da sua simplificação, quer no sentido da eliminação de taxas. Eu já anunciei que vou eliminar as taxas que estão previstas no regime jurídico dos empreendimentos turísticos. E o regime jurídico da animação turística, que é aquele que rege as empresas de animação turística, foi revisto já por mim. Eliminámos algumas taxas, alguns registros, e as taxas que não eliminámos, reduzimos-las em 80%. Liberalizámos o acesso à atividade e simplificámos o registro e os seguros a que estavam sujeitas. Dito isto, há muito mais a fazer no sentido da simplificação ao nível central. O segundo, depois do regime jurídico dos empreendimentos turísticos, vamos avançar com a alteração do sistema de classificação e vamos, do ponto de vista do turismo rural, algo que é bastante importante para esta zona, eliminar aquela que é a interferência do turismo no acesso aos fundos comunitários, que é através da declaração de interesse para o turismo, que não serve para nada e que nós vamos eliminar. Ainda assim, depois desta segunda fase, ainda há muito a fazer para eliminar e simplificar procedimentos e, portanto, estou ciente de que isso é uma tarefa hercúlea e que não tem fim. Eu costumo dizer que a coisa mais parecida com a vida eterna na Terra é a burocracia. Uma vez criada, é muito difícil eliminar. E é um esforço que estamos a tentar fazer. Do ponto de vista dos municípios, a questão da simplificação dar aso a facilitismos. Não, a simplificação é igual para todos. O facilitismo, nesse sentido pejorativo que está a dar e que eu existo, depende de critérios de quem decide e que não tem que ver com o facto da lei ser simples. A lei deve ser simples. Os decisores é que devem ser bons, que é diferente, para poder utilizar convenientemente a lei. Se mais alguém quiser fazer alguma questão, eu, Carlos Correia Dias, arquiteto. Só a seguinte, o que o Camané já tinha dito, só um bocadinho. Ainda a talho de foice da questão do licenciamento, eu penso que aqui em Portugal há aqui um problema gravíssimo, é todo o edifício legislativo a reavaliar. Porque, se por um lado, desde os anos 90, dos governos Cavaco Silva, que
que se fizer os PDMs dar alguma alforria territorial às câmaras, essa não foi conseguida, não é? Continuamos a ter que pedir parecer ao IPAR, ao ICN, à CCDR, aos bombeiros, sei lá, 400 entidades que há em Portugal. Uma pessoa que queira licenciar qualquer coisa turística começa pela localização, processo de ordenamento do urbanismo, arquitetura, processo de arquitetura, engenharias e depois todos os equipamentos e especialidades, sejam elas a acústica, sejam elas todas os 17 ou 34 projetos que há neste momento a fazer para qualquer coisa em Portugal. E o que se passa, fundamentalmente, é que um agente turístico, não seja um grupo como aqui foi referido, não está ciente destes dédalos e destes labirintos burocráticos, e volta ou não volta, falta o parecer do ICN, falta o parecer do IGESPAR, e depois tudo recomeça ao princípio, e depois temos o parecer das estradas que custa 30 mil euros. Portanto, é difícil para qualquer agente de menor dimensão querer abrir um pequeno hotel rural de 20 quartos ou de 15 quartos, ou uma coisa desse tipo, numa metade do interior do país, conseguir vingar. Mesmo muitas vezes os grupos maiores, seja o grupo externo que é os maiores grupos nacionais, fartam-se-eles e aborrecem-se de ter alguns investimentos por causa desta complexidade. Falando no regime jurídico dos empreendimentos turísticos, somar ao regime jurídico das edificações e de urbanização, se somar a todos os 40 códigos que estão em evolução sistemática em Portugal e que se fundem, baralham e é um dédalo impossível, nunca sabemos hoje em dia. Eu que faço planos há 30 anos, eu nunca sei hoje que a legislação está ativa hoje. Isto em Portugal é assim há pelo menos desde 1984. E isto não tem mudado. Já alternámos quantos governos? 10 governos, pelo menos, e não há um esforço efetivo de uma integração deste edifício legislativo. De facto, passa muito pelo turismo, porque o turismo, eu lembro daqui há muitos anos o senhor, como é que se chama? O senhor Jorge Gilberto, o que era de Vila Moura e está agora em Belas, o Jordan, reclamar justamente desta questão. E com Vila Moura, que é um assunto de sucesso ao fim de 30 anos. Sabe, sobre o Presidente da Silvia acabado com o Jordan. Neste momento, e temos Vila Moura, que é um dos mais bem acabados, de uma coisa começada e acabada com algum sentido. Porque, de resto, em Portugal, temos manobras, se vamos chamar manobras no bom sentido, manobras à toa de tentativas de fazer qualquer coisa que se goram por qualquer motivo, nunca se cumprem, ficam bens por acabado. Temos aquele vergonha nacional que é a Val da Telha, do teu amigo sportinguista do Homem das Águas das Pedras, lá em baixo, ao pé de Algesur, que é a vergonha nacional. Esse é um exemplo ao contrário de Vila Moura, também temos em Portugal. Portanto, queria só acabar com isto e dizer que, de facto, há um edifício legislativo que tem que ser reavaliado. Sobre a questão do licenciamento, eu concordo com isso que está a dizer e gostava de acrescentar aqui 2 pontos. O primeiro, os pareceres que falou, não foi por acaso que falou do IGESPAR e do ICN. Ainda bem que não falou do Turismo de Portugal, o que significa que, em princípio, as coisas estão a correr bem. Mas esses 2 casos, penso que têm, sobretudo, que ver com uma certa desconfiança que ainda existe em determinadas áreas relativamente às atividades económicas. E é preciso reconciliar essas áreas com o turismo e não haver desconfiança quer no ambiente, quer na cultura relativamente àquilo que é o turismo. Mas isso não passa só pela simplificação da legislação. Nós, no limite, podemos ter a legislação toda simplificada e se continuarmos a ter funcionários complicados, eles complicam na mesma. E, portanto, há uma cultura de facto de reconciliação com as atividades económicas que tem que existir, caso contrário há sempre um pretexto dentro dos conceitos da lei para obstaculizar aquilo que vai ser feito. Eu estou ciente relativamente aos pequenos investidores e dos obstáculos que eles enfrentam. Nós temos o Gabinete do Investidor no Turismo de Portugal que não está a funcionar mal, mas tem que funcionar melhor, mas de facto o edifício legislativo é enorme. Mas há que fazer uma opção. Quer dizer, temos então que perceber que, sendo este edifício legislativo, que é obstáculo do investimento, temos então que tirar conclusões disso. E, portanto, perceber que nem tudo aquilo que nós queremos proteger tem que ser feito através de uma proibição na lei. Caso contrário, estamos a obstaculizar. Isso tem que ver com os centros históricos, isso tem que ver com os parques naturais,
Isso também é uma evolução normal naquilo que é a cultura de proteção. Os parques naturais hoje em Portugal são demasiado protecionistas do meu ponto de vista, não se frui turisticamente tanto quanto se podia fruir no respeito pela natureza, e a mesma coisa com os centros históricos e a sua recuperação. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre estes níveis de proteção e a atividade económica que é o turismo. Mas lá está, se o turismo for uma prioridade para uma determinada autarquia ou para um determinado conjunto de autarquias, e portanto, se a filosofia dos funcionários estiver virada para aí, as coisas são mais simples, mesmo com as burocracias atuais. Esqueci-me só de dizer uma coisa, peço desculpa. No regime jurídico dos empreendimentos turísticos, vamos retirar tudo aquilo que são normas paralelas ao RJUE. E, portanto, aplica-se o RJUE, ponto. Não tem... Em primeiro lugar, boa tarde. E também lamento imenso a Associação Empresarial não estar presente, porque, independentemente da política, isto é um assunto que interessa a todos os cidadãos elvenses e pronto, é de lamentável. Não são bem questões que eu iria pôr, são duas questões de sensibilização que eu acho que todos devemos refletir e ver como é que devemos ultrapassá-las. Que a primeira tem a ver com a hospitalidade. Para haver uma hospitalidade para o turista se sentir bem dentro da nossa casa, temos que ter formação para o receber. E acho que em Elvas há falta de formação nesse sentido, porque não há uma tradição dessa atividade. Por outro lado, temos que saber para onde queremos ir no questão do turismo, qual o mercado, qual o segmento, mas também para sabermos para onde queremos ir, temos que saber de onde estamos. E julgo que também não há um estudo do turismo que costuma vir, quantas noites por noite, quantas noites passa por cá, que atividades prefere, qual é o potencial que mais admira na nossa oferta, e julgo que essas duas coisas deviam ser complementadas e enriquecidas e pelo menos uma reflexão sobre elas, porque acho que começávamos por aí. Porque todos nós estamos no terreno e o terreno é este, não há formação, as pessoas não se sentem acompanhadas quando cá chegam, então além das coisas estarem fechadas, não há uma informação de elite, de excelência. Porque é que podemos marcar diferença? Porque património mundial há muita já, nós somos ainda bem, mas a nível global não nos diferencia, não é isso que nos diferencia. O que nos diferencia é a excelência do atendimento para a hospitalidade. Portanto, é só isso que eu queria reflexão. Nós temos, por nacionalidades, temos quantas noites ficam, mas depois não sabemos ao certo o que é que querem, o que é que procuram. Dou-vos um exemplo. Nós temos a sensação que os brasileiros, que começaram a vir em bastante número, portanto têm crescido bastante, o que querem é vir fazer compras e ir a Fátima. Mas isto achamos, não é? E faltam-nos, de facto, ferramentas de melhor análise da procura para podermos conseguir responder. Isso provavelmente é mais fácil de tratar a um nível regional ou municipal, mas de facto, sem sabermos ao certo o que é que os turistas procuram, a estratégia pode estar sempre manca, faltar algo para essa estratégia. Nós conseguimos também perceber que tipo de turistas visitam o Alentejo, por nacionalidades. Esses números, aliás, estão disponíveis no site do Turismo de Portugal. Quem está a subir, quem está a descer, quanto tempo é que ficam, isso está disponível. Mas falta-nos ainda o tipo de turismo que eles gostam de fazer, embora nós presumamos que quem vem para o Alentejo goste de determinado tipo de turismo que não encontra noutro tipo de regiões. Mas, de qualquer maneira, isso falta. E é um déficit que nós temos, que eu reconheço que temos, e temos de trabalhar. Eu não sei bem qual é que é a estratégia que hoje em dia o atual Executivo pretende implementar em termos de cativar turistas para Elvas. Em Elvas tem-se feito muita coisa, tem-se feito muita coisa boa, na minha opinião, tem-se feito muita obra, enfim, com problemas de gosto, que é discutível, mas não é tanto, muito grande.
E Elvas distingue-se pelo bom gosto do casco de Elvas e por boas obras, mas um bocado anárquicas, muitas delas de muito mau gosto, fora de Elvas. Mas a questão é a seguinte: a mim parece-me que o turismo para Elvas devia ter uma estratégia clara. Portanto, um turista a Elvas está pouco interessado na Avenida de Portugal, um turista que vem a Elvas está pouco interessado na Praça de Touros, um turista que vem a Elvas está pouco interessado em visitar as obras emblemáticas feitas pela Câmara Municipal de Elvas, que, enfim, são boas obras, mas em termos de turismo, na minha opinião, não valem nada. E temo um bocadinho que o narcisismo deste executivo, bloqueia um bocado as ideias e, em vez de haver uma estratégia adaptada a uma cidade com história, a uma cidade com atividades turísticas e desportivas e de lazer com história, e onde, como o Sr. Secretário de Estado dizia, isto, vender, embora haja um bom restaurante de peixe, ia dar este exemplo, vender peixe no Alentejo, onde se deve comer borrego, é um bocadinho desadequado, embora tenhamos vários restaurantes excelentes em peixe, com todo o respeito, porque de facto é verdade, há melhor peixe em Elvas do que cá em Setúbal. Mas pronto, isto era só assim um paralelismo. Pronto, não falo no peixe, falo noutra coisa qualquer. E é importante, na minha opinião, haver uma estratégia virada para o que é de facto histórico, tradição e atividades lúdicas, assim como atividades culturais. E eu gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado poderia ver com bons olhos o fomento dessas atividades em Elvas. E também gostava de saber qual é que era a opinião do Sr. Tiago Abreu, candidato à Câmara Municipal de Elvas. Muito obrigado. Eu estava aqui a comentar com o Adolfo que eu há um par de anos tive juntamente ali com o amigo Quitó uma empresa de animação turística e que acabámos por, acabámos em grande parte com a nossa atividade porque começaram a exigir na altura alvarás e além disso era difícil, por exemplo, ter um seguro. É muito difícil haver uma seguradora que segure desportos radicais ou coisas parecidas e, portanto, por aí eu creio que o Adolfo, obviamente, saberá melhor o ponto em que está, mas eu li alguns que tinham acabado com os alvarás nessa questão da animação turística. Agora, o que é que a Câmara de Elvas quer fazer com o turismo? E eu falo com muitas das pessoas que aqui estão, e de facto parece aqui umas coisas algo desgarradas. Fazem-se umas coisas, de facto, que só por si são interessantes, mas que não fazem parte de uma estratégia, não fazem parte de um todo, e não fazem, obviamente, parte de uma coisa a longo prazo, ou pelo menos a médio prazo. Vão-se fazendo as coisas desgarradamente. Eu temo, e outro dia em conversa com um grande amigo também, temo pelo futuro daquilo que possa ser o Forte da Graça, porque podemos estar a enverdar por umas coisas que são feitas mais uma vez sem critério, recuperar para recuperar e depois aquilo não estar de facto adequado e não vir a ser um investimento pago por si mesmo, ou seja, é mais uma despesa e mais uma coisa que vamos ter que arcar para o futuro com aquela manutenção de um forte daquele tamanho. E, portanto, obviamente concordo com o Nuno, na parte do turismo é uma parte que nós agora estamos a descobrir por via da classificação do Património da Humanidade, e termino só com uma palavra, porque falhou-me a mim e terá falhado aqui a importância, e é bom nós frisarmos isto, porque foi de facto muito importante na questão do Património da Humanidade o trabalho diplomático e o trabalho dos negócios estrangeiros nesta questão, porque nós em Elvas, e eu lamento profundamente isso, homenagearam-se uma série de pessoas por causa do Património da Humanidade, com todo o mérito, quem fez o projeto, quem teve a iniciativa, enfim, mas ninguém se lembrou que houve um embaixador com instruções claras na Rússia para defender a nossa candidatura, o embaixador Seixas da Costa, que estava o embaixador em Paris, ou na Unesco, e portanto não é puxar a brasa à sardinha do Dr. Paulo Portas, mas de facto ele teve um papel importante enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, também teve a sua quarta parte e falhámos. Eu devia ter dito isso e não disse. Quanto ao resto das questões, eu deixo aqui ao Adolfo para responder.
Basicamente é isso, ou seja, a animação turística é muito importante porque é aquilo que faz com que os turistas possam entreter, e é importante que haja empresas de animação turística, e por isso é que nós facilitamos o regime, os seguros e os alvarás. Uma coisa que as empresas de animação turística se queixam muito é que as câmaras lhes fazem concorrência desleal. Ou seja, são as câmaras que organizam e fazem animação turística e fazem-no de borla, sendo que de borla nunca é, porque sai sempre dos impostos que os contribuintes pagam, e portanto acabam por ser concorrentes desleais das empresas de animação turística, e esse é um ponto que deve ser tido em conta. Não sei, atenção, estou a falar em abstrato, não desconheço o caso a Elvas, se é assim, se não é. E, portanto, é preciso que se crie terreno para que essas empresas possam trabalhar e que os agentes do território, e neste caso é importante, possam perceber que animação turística é que podem fazer. Quer dizer, eu visitei há um mês e pouco, em Vila Viçosa, a extração de mármore. Quem diria, há 5 anos, que se iria fazer um dia uma rota de animação turística com as extrações de mármore que os turistas visitam e que gostam e que repetem. Quem diria? Ou o turismo industrial, como eu visitei uma fábrica em Manteigas, que está integrada num circuito turístico. Quem diria que fábricas falidas do têxtil da Beira Interior, que é, enfim, a realidade que eu conheço melhor porque é de lá que eu sou, iriam poder ser aproveitadas para o turismo. Portanto, quem conhece o território pode perceber a animação turística, o que é que se pode fazer e como é que os turistas se podem entreter. E depois gostava de dizer, só para rematar aqui um ponto. Se alguém vos disser que vai fazer de Elvas a capital do turismo em 5 anos, está a mentir. Porque isto demora muito tempo até que um produto turístico, até que um recurso turístico se transforme em produto. Demora tempo até estar afinado, até as pessoas o conhecerem e até estar suficientemente divulgado, portanto demora o seu tempo. E é por isso que é preferível isso fazer-se a pouco e pouco, do que, por exemplo, aquela ideia de obras megalómanas que normalmente há, vamos criar aqui um parque de diversões, e aposta-se tudo na criação do parque de diversões, que depois nunca mais chega, e, entretanto, aquilo que podia ser o trabalho de reconhecimento do território, pequenas empresas de animação turística, fazer com que as pessoas cá fiquem 2 noites, ou uma noite depois de 2 noites, vai-se perder no tempo, porque se estava a sonhar com um novo museu, ou com um novo parque de diversões, ou com uma nova sala de congressos e de concertos, para dar vários exemplos que existem. Eu estive há uns meses em Aroca, e é um outro exemplo. Aroca é uma cidade, um concelho, que também à partida tem património histórico, mas quer dizer, está ali perdido ao pé entre Aveiro e o Porto, mas um dia alguém descobriu que aquele rio servia para atividades de esportes radicais. Neste momento estão lá mais de uma dezena de empresas de animação turística a dar emprego aos jovens daquela zona, porque alguém descobriu que aquele rio era bom para se fazer desportos náuticos e desportos radicais. Isso só aconteceu porque um dia alguém se lembrou. E isso vale mais do que propriamente estar constantemente a sonhar com esse parque de diversões que nunca chegará. Nós sabemos com certeza que o que um turista procura no Algarve, por exemplo, certamente será o sol, a praia e a cerveja. E penso que não é esse tipo de turista que vai procurar o Alentejo, nomeadamente Elvas. Penso que o turista que tem interesse em visitar esta cidade será o turista cultural, que normalmente tem um nível cultural mais elevado e económico também, certamente. E isto vem um bocado ao encontro do que disse esta senhora há um bocado. Acho que as bases têm de ser criadas e as bases certamente começam com a formação das pessoas. Portanto, não faz sentido termos um determinado tipo de turista cá em Elvas e não sabemos recebê-los como deve ser. Eu ainda há relativamente pouco tempo tive essa experiência. Estava a decorrer um espetáculo ali na praça de Elvas e às 10 da noite ainda estava a praça cheia de pessoas e queríamos comer qualquer coisa na esplanada e simplesmente nos foi dito que a cozinha estava encerrada. E essas coisas não podem acontecer e isso em mim causa um determinado impacto. Agora, num turista que vem cá, que certamente vem para ver a cidade, mas penso que a gastronomia é sempre um ponto muito importante e que receber uma resposta desse género é muito negativo e vai, com certeza, essa pessoa não voltará lá com muito agrado. Esse país não deve ser visto dessa forma. Penso então que a formação é realmente fundamental
E se as pessoas não estiverem preparadas, isto pode ser muito bom, pode correr muito bem, mas penso que pode correr também muito mal, se as pessoas realmente não tiverem essa informação. E eu pergunto qual é a maneira, como é que se faz, como é que as pessoas podem adquirir realmente essa formação e saberem receber o turista dignamente e com profissionalismo, que é isso que penso que não existe. Também estamos muito no início, mas é desde o início que se tem que criar as bases, e se elas não existem, eu acho que isto pode correr também muito mal e as pessoas podem ficar muito desiludidas com o resultado. Como disse o Dr. Mesquita Nunes, hoje em dia os turistas não ficam no sítio e deslocam-se bastante. E nós temos em Portugal umas autoestradas que são as SCUTs, que se pagam, mas ninguém sabe bem como, pelo menos quem vem de fora. E eu queria perguntar se não será uma questão se não será um entrave para o turismo o facto disso poder ficar ligado à marca Portugal. Obrigado. Boa noite, eu sou a artesã Joana Leal e gostava de fazer uma pergunta. Eu, para mim, aprendi com a gente humilde, talvez as coisas que a sua avó sabia ou bisavó, que estão perdidas em Portugal. Em 2011, no Congresso Internacional de Artesanato, ninguém sabia o que era a rena do anel nem a rena da cana. Nem sabe o que é o ponto de haste português, nem sabe os pontos portugueses. Isto para mim é cultura popular. E realmente eu sou muito pequena e sem condições, porque infelizmente estou doente, sem condições para transmitir. Tenho um espólio grande, só se falam em coisas grandes, os pequeninos, os humildes, o que é feito deles. Não sei se me está a ouvir. Doutor, eu vou ser brevíssimo. Há 35 anos, talvez um bocadinho mais de 35 anos, havia em Elvas, e secundando o exemplo da Aroca, que tem um rio, onde se criou emprego, há talvez 35 anos havia em Elvas uma barragem, que ainda existe, onde se faziam provas de motonáutica. Hoje em dia os óleos são biodegradáveis, as águas são agitadas pelas hélices, aumentando a velocidade de composição da matéria orgânica, ou seja, a mineralização pela oxigenação. Portanto, estou a falar de motonáutica que houve em Elvas há 35 anos, ou mais. E neste momento não me parece que haja razões de caráter ambiental que possam, de alguma maneira, impedir. Não sei quem pagava a motonáutica, alguém pagava, movimentava muita gente, a hotelaria, não sei quem pagava isso, mas existiu. E acho, que não há razões de ordem ambiental que devam impedir a motonáutica de voltar a Elvas. Muito obrigado. Eu gostava de partilhar mais um desabafo, porque nós estivemos aqui num debate a partilhar opiniões e acabámos por chegar à conclusão que, até hoje, Elvas procurou ser património mundial da humanidade, mas nunca teve uma estratégia definida e uma imagem para vender como turismo. Santarém é conhecida, por exemplo, como a capital do gótico. Coimbra é conhecida como cidade académica. E até hoje, Elvas era o quê? Elvas é uma cidade que tem o Festival do Marisco. Competimos com Portimão, com todos os sítios onde há Festival do Marisco. É uma cidade que tem uma feira medieval, que é igual a todas as que há ao longo do país. Afinal, onde é que nós nos diferenciamos? Onde é que Elvas, até agora, teve uma coisa única e diferente e capacidade de se diferenciar face aos outros concorrentes? Nunca. Outra coisa, o Dr. Adolfo Mesquita Nunes disse anteriormente que um turista não pode chegar a um destino e encontrar os pontos de referência fechados. Pois é precisamente o que acontece em Elvas. Em Elvas uma pessoa procura ir ao castelo, está fechado. Procura visitar igrejas, está fechado. E o que torna mais grave este assunto é que existem uma quantidade infernal de funcionários da Câmara, incluídos nos programas do OMTJ, que existem funcionários da biblioteca, existem funcionários quase que a estacionar carros nos parques de estacionamento. Porquê é que não colocam funcionários nas igrejas? Porquê é que não distribuem esses funcionários nos organismos turísticos? E para além disso, uma Câmara, em vez de se limitar a gastar dinheiro em festivais da juventude, em festivais medievais, por que não oferecer formações, já que o objetivo de uma Câmara não é explorar, é sim dar a explorar aos privados, na medida que tem de ser os privados a investir em Elvas? Porque é que a Câmara não oferece aos elvenses, como foi dito ali pela Dona Paula Lebre,
formação turística, dar aos alveses um conhecimento turístico, um curso de formação turística gratuito, como para nos formar numa cultura que nós não temos e que agora temos de começar a ter. Eu acho que isto são tudo questões que têm de ser debatidas, que têm de ser pensadas para Elvas, e lamento que não haja aqui hoje nenhum representante, não sei se foi convidado em nome da Câmara Municipal de Elvas, porque há aqui opiniões que merecem ser ouvidas e que têm de ser ouvidas. Muito obrigado e concluo assim a minha intervenção. Doutor, eu gostava que explicasse depois brevemente às pessoas que, como ganhamos o património, também o podemos perder. Isso é importante, porque neste momento temos situações em Portugal e coisas bem perto de nós que, se não estão, tiveram mesmo quase para perder o galardão esse. O senhor sabe isso com certeza melhor que eu. Portanto, é bom também esclarecer isso, porque esta coisa de ganhar e ganhamos e mais não sei o que, penso que não ganhamos nada ainda, por aquilo tudo estamos aqui a ouvir, temos um caminho muito longo à nossa frente, não é? É bom também lembrar isso, porque como se ganha também se pode perder. Obrigado. Desculpem lá a minha intervenção. Eu não posso deixar de passar. Também temos que louvar a Câmara pelo trabalho que fez. Independentemente de sermos ou não da cor política, eu não estou aqui como política, estou aqui como cidadã. Pelo tema, não sou política. E acho que, por estarmos aqui numa simpatia do partido, não vamos agora também descuidar todo o trabalho que a Câmara fez. Tem o seu louvor, tem o seu mérito, e nós agora temos é que estar agradecidos pelo que fizeram. Está bem que fizeram o dever deles, mas fizeram. E agora temos aqui um material para trabalhar porque o fizeram. Portanto, não está bem feito, há sempre melhorias a fazer, o que também é normal e que temos que ver, e eles podem não ser tão humildes para reconhecer isso, admito, mas fizeram-no e estamos agora aqui para aproveitar o que está feito da melhor maneira e todos em conjunto. Tal como os comerciantes deviam estar todos em parceria para isto formar-se um cluster turístico de excelência, porque o património permite, e não vamos deitar fora com discussões do que é que está mal feito. Está mal feito, está, mas temos aqui para melhorar e aproveitar aquilo que está por fazer, fazemos-nos nós e todos juntos. E acho que isso é que devia estar aqui em discussão. Desculpa. Eu antes de passar aqui a palavra, queria só dizer duas coisas. Ninguém pôs aqui em causa, obviamente, o grandíssimo trabalho, quer da equipa que fez a candidatura à Património da Humanidade, quer, e aqui posso se calhar personalizar, toda a gente sabe quem é, uma pessoa que muitas vezes, quando poucos já acreditavam, continuou com a ideia de levar Elvas a Património da Humanidade. E, portanto, ninguém tirou o mérito nunca, e foi dito na altura própria, parabenizou-se, como costuma dizer, todos os intervenientes, do primeiro ao último. Agora, o que estes encontros também servem é para levantar alguns problemas e para melhorar, e, portanto, isto, estamos numa altura muito longe da campanha eleitoral, estamos aqui em pré-campanha, não há aqui qualquer símbolo político ou partidário ou o que seja. Promovemos este encontro precisamente para levantar problemas, falar sem tabus dos problemas que podem afetar ou não Elvas e por isso, e através daí melhorar. Porque há muita coisa, como eu disse há pouco, que foi a oposição, que pela força da oposição foram levadas à prática. Eu queria só dizer aqui em relação à questão da formação, e aqui também levando a parte para a vertente política, e o Tosé esteve no turismo de Elvas, quando Elvas estava fora da região de turismo e era autónoma a nível turístico. E na altura falava-se, eu não sei qual era a percentagem, era 50% ou 60% do IVA turístico do distrito estaria em Elvas. Muito por força da restauração, é óbvio, mas também para a restauração é preciso formação a nível do atendimento, da simpatia, e portanto Elvas representava mais de metade do IVA turístico do distrito todo. E um governo, salvo erro, ou do António Guterres ou do José Sócrates, porque é que foi José Sócrates, entendeu que o sítio indicado para instalar no distrito uma escola de hotelaria era em Porto Alegre, com um IVA turístico infimamente menor que o nosso. E portanto são estas políticas que não obedecem a regras, digamos, de justiça e de lógica, mas a regras partidárias e de cidades que depois nos prejudicam. Tinha feito muito mais sentido, obviamente, a questão da escola de hotelaria em Elvas. Quanto à questão de bater com o nariz na porta, a Câmara aí descarta bem a responsabilidade. A Câmara tem que ter força para fazer protocolos, porque o castelo está fechado, o castelo é do IPAR. Obviamente é o IPAR que tem lá a autonomia sobre o castelo. As igrejas estão fechadas, são da igreja. Portanto, não, estão agora. Estão porque houve curiosamente, houve protocolos feitos com a igreja para permitir que as igrejas estivessem abertas neste período. Oxalá
oxalá se prolongue no tempo e que não seja só até setembro, como foi, por exemplo, os postos de turismo do Borgadinho e do Caia, que abriam e fechavam consoante o ciclo autárquico. E, portanto, esperemos que as igrejas se mantenham abertas, portanto, às horas de beber a força turística. Mas houve aqui uma série de questões que foram colocadas e passo a palavra final aqui ao Dr. Adolfo Mesquita Nunes. Muito obrigado. Eu vou responder, não sei se por ordem. A questão da formação é importante. Aliás, acho que enquanto Secretário de Estado do Turismo estou bastante satisfeito com as escolas de hotelaria que temos, porque a taxa de empregabilidade, mesmo nestes anos de crise, é de cerca de 60 e tal % e era normalmente de 80 e tal %. E, portanto, são escolas boas. Mas aquilo que as próprias escolas muitas vezes se queixam é que estão a formar alunos bons e depois é o próprio setor que não os quer receber porque quer mão de obra barata. E, portanto, a formação tem que ser sentida como uma necessidade pelos agentes do setor. Se a restauração, se a hotelaria, se o comércio não quer saber do turismo para nada, quer dizer, então nunca terá... nós podemos estar, como Estado, a formar pessoas que isso não sucede. Portanto, ou o turismo é de facto entendido como uma prioridade e são chamados os vários agentes do setor para a sua importância e perceber quanto é que poderão ficar a ganhar pelo facto de terem uma atitude mais pró-turística, ou então nós não podemos fazer muito por isso, tem que ser algo mais local. O que este território oferece, para além do seu património histórico e cultural, é também a natureza, e dentro disto há vários segmentos, desde o turismo cinegético, de caça, desde as pessoas que vêm, o birdwatching, que vêm ver pássaros, quer dizer, há os caminhos pedestres, portanto há um conjunto de segmentos que precisam de ser explorados por quem está aqui no território e precisa de perceber o que é que os turistas quererão ver. A questão dos pequenos, que a Sra. Joana Leal levantou, eu sou particularmente sensível a isso. Dou-lhe vários exemplos que uma vez estava antes de ter ido para o Governo, estava em Lisboa e passo por uma loja que tinha artigos em burel. A maior parte das pessoas não conhecerá aqui, mas o burel é um tecido artesanal português que eu na Covilhã conhecia, mas que não via há anos. Mas uma loja, estamos a falar de uma loja de design, não é uma loja antiquada. E eu entrei para perguntar a que propósito é que estava aquela loja num algo que estava completamente morto, enterrado no meu passado. Então foi, localmente, as pessoas perceberam o impacto turístico que podia ter e comercial que podia ter aquele tecido e as capacidades que ele tinha e começaram a utilizá-lo de forma mais atualizada, com produtos de design. Entretanto, abriram uma loja em Lisboa, já vão na segunda loja em Lisboa e isso faz parte até de um circuito turístico. Há um hotel que todo o seu revestimento e todos os seus cobertores são em burel. Algo que estava completamente ultrapassado há 15 anos. Ou quando estive, por exemplo, na Idenha e a Câmara, e portanto sou suspeito de falar disso, porque a Câmara não é CDS, aliás a probabilidade das câmaras não serem CDS é bastante elevada, que criou, junto dos artesãos locais e dos pequenos produtores, uma marca, produto da Idenha, e pô-los todos em rede, a trabalhar em conjunto e a fazerem parte dos circuitos turísticos, pôs empresas de animação turística a levar os turistas a ver como é que se faz aquilo que é o artesanato local ou a produção dos produtos endógenos locais, e ganhou uma nova dimensão, aquilo que antes estava escondido num pequeno artesão. Agora, isso só pode acontecer se houver uma estratégia local que perceba a relevância económica disso. E, de facto, acho que é uma ilusão pensar que não é por aí que os territórios devem apostar, por aquilo que é seu e que é tipicamente do seu território. E, portanto, em vez de apostarem nisso, apostam no Festival do Marisco, que não... Permitam-me que acho que, de facto, é um bocadinho estranho que isso suceda. Eu não conhecia esse exemplo e, quando falei há pouco, no exemplo teórico que quis dar, é que, de facto, só faz sentido que o território aposte naquilo que é seu, não faz sentido importar coisas que sejam de outro território. A questão da motonáutica, eu desconheço ao certo o que é que está a impedir isso. Eu posso imaginar que seja um plano de ornamento, mas não sei se é o caso. E há mais casos desses. Eu visitei o Alqueva há pouco tempo e um dos grandes impedimentos a que o Alqueva possa ser um produto turístico é o plano de ordenamento do Alqueva.
porque há uma catrefada de coisas que não se pode fazer. Ora, o que é que o turista vai fazer para o Alqueva se não puder usufruir do Alqueva? Pronto, vai descansar, mas quer dizer, não é o suficiente. E isso implica um esforço do Estado Central, claramente, e das entidades locais para serem sensibilizadas para a alteração dos planos de ordenamento e que é possível compatibilizar a motonáutica com a preservação do ambiente. E esse é um bom exemplo. É a mesma coisa se quisermos fazer um turismo de caça ou um turismo de birdwatching, portanto, ver pássaros, e não pudermos aceder aos sítios onde eles se vêem. Quer dizer, estamos quase a pedir aos turistas para não virem. Não é? E, portanto, há aí um trabalho a fazer. Quanto à questão do destino de Portugal e como é que a coisa se faz, como é que a promoção se faz e como é que isso se compatibiliza com os destinos regionais. A nossa convicção é de que Portugal ainda não é um destino, apesar de ser, como eu disse, um dos 20 países mais competitivos do mundo, ainda é um destino que não é suficientemente conhecido. E, portanto, dentro da marca Portugal cabem várias marcas, mas se nós tivermos para o mercado externo, que não Espanha, estou a excluir Espanha daqui, para o mercado externo, se nós estivermos a confundir o turista com N marcas e N regiões, não vamos conseguir saber comunicar. E é por isso que nós estamos a apostar na ideia do destino de Portugal. Dentro do destino de Portugal nós temos que promover, e do meu ponto de vista nós não temos propriamente que promover regiões, nós temos que promover produtos. E depois cada região usufruir dessa promoção se tiver esses produtos. Porque, como eu disse, eu acho que faz pouco sentido ao turista ter duas promoções distintas, umas das praias do Algarve e outras das praias do litoral alentejano, quando o turista lhe é indiferente se é no Algarve, se é no litoral alentejano. O que ele quer é praia boa, não é? E, portanto, se nós começarmos a subdividir em várias regiões a nossa comunicação com o exterior, nós perdemos em dinheiro e perdemos em linguagem comum e em marca. Isto não significa que as regiões devam ser esquecidas, eu penso que não. E, sobretudo, no trabalho com o mercado transfronteiriço, que é com a Espanha, que isso deve ter uma especial atenção. Património. Eu desconheço ao certo qual é que é o contrato, o caderno de encargos que este caso em concreto tem. Mas cada atribuição de património tem um caderno de encargos sobre o que é que deve ser feito no sentido da manutenção, mas não só da manutenção, do património. E, portanto, há depois inspeções periódicas para saber se o objeto da classificação mantém ou não mantém a sua classificação. E, portanto, o facto de ser atribuída à classificação hoje, tem toda a razão, não significa que daqui a 10 anos não estejamos a assistir ao espetáculo deprimente, nos retirarem a classificação porque não cumprimos com as nossas obrigações. Ao certo, quais é que são em específico, desconheço, porque elas variam de património para património. E, portanto, sei que, por exemplo, agora na classificação da Universidade de Coimbra tem todo um conjunto de coisas que tem que ser revitalizado ali e, portanto, que eles estão obrigados a fazer. E penso que respondi mais ou menos, não respondi, foi por lapso, às perguntas que me foram colocando, e terminava só dizendo o seguinte: eu acho que há muito por fazer no turismo, apesar de estarmos numa situação mais ou menos privilegiada do ponto de vista da economia, porque é uma entidade, é uma área que não está em crise. Mas não está em crise não é por causa do governo. Digo isto muitas das vezes, é apesar do governo, deste e dos outros, ou vá, apesar do Estado, para ser mais concreto e rigoroso. E, portanto, quando eu digo que o turismo não está em crise, não é para tirar louros daí, porque os louros não são nenhuns, são dos empresários do setor. Mas há muito mais a fazer, e do ponto de vista da criação de novos destinos turísticos, que é aquilo que poderá passar pela cabeça de quem aqui está sobre Elvas e como é que potenciamos, acho que é muito importante que não se pensem nas grandes coisas, se pensem nas pequenas, como valorizar o nosso território e pô-lo ao serviço do turismo e pô-lo a lucrar para poder criar emprego local, que se cria, ajudar os pequenos agentes, porque têm muito a dar no setor do turismo, e é uma boa forma de manter alguma coisa que eu acho que é muito importante sempre, pelo menos para quem vem do interior, como é o meu caso e é o vosso, que é não perdermos a nossa identidade. E o turismo está muito associado à identidade. E dizer que a história está cheia de exemplos de destinos turísticos que
foram sendo trabalhados e que foram sendo criados, e de outros que eram o máximo e que foram perdendo a sua relevância. Perto de mim, em Belmonte, é outro exemplo que eu costumo dar, outra Câmara que também não é CDS, Belmonte, quando eu vivia na Covilhã, era uma cidade normal, sem grande tipo de interesse. Neste momento é um dos focos culturais e turísticos da zona da Beira Interior. Requalificou o seu património, descobriu as suas judiarias e, portanto, fez a rota das judiarias para poder potenciar o turismo religioso e o turismo judaico. Tem conteúdo museológico e, de repente não, demorou o seu tempo, mas um concelho que ainda há 10, 15 anos tinha pouca relevância, estava, enfim, no interior esquecido, tem hoje uma importância na Beira Interior que não tinha. E, portanto, para vos dizer que é possível e que há muito trabalho a fazer desde que se respeite aquilo que é o território e aquilo que são as tradições. Muito obrigado pela vossa paciência e pelo convite para estar aqui. Muito obrigado. Quer fazer a público ou... São relativamente rápidas as perguntas que eu tenho que fazer e eu fui deixando as pessoas que estavam na plateia fazer. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado aqui em Vira Elvas. Não temos muitas oportunidades de receber aqui os nossos governantes, infelizmente, e é sempre com prazer e é sempre muito importante para nós termos aqui, porque para nós representa um estímulo para trabalharmos mais e melhor. Portanto, as primeiras palavras de agradecimento ao Sr. Secretário de Estado. Depois, só esclarecer algumas coisas das perguntas que foram sendo feitas. Falou-se aqui que não existe formação em turismo. Não é completamente verdade. Nós temos aqui na região um Instituto Politécnico, é o Instituto Politécnico de Porto Alegre, que tem um curso superior na área do turismo e tem um curso superior na área de educação e de dinamização cultural. Portanto, nós temos formação na área do turismo, digamos que essas pessoas não estão a ser aproveitadas na nossa cidade como deveriam ser. O maior exemplo disso é que a pessoa que foi responsável pela candidatura de Elvas a Património Mundial é um professor do Instituto Politécnico de Porto Alegre e professor de turismo nessa escola. Foi o professor Domingos Buxo. Portanto, não corresponde inteiramente à verdade. Nós temos alguma formação nessa área. Depois, para além de todos os problemas que apresentámos, eu queria pôr ao Sr. Secretário de Estado aqui uma questão muito simples que tem a ver mais com o futuro. Digamos que nós temos algumas ideias como de minimizar esta região. Talvez a motonáutica na barragem do Caia não possa ser, porque é uma zona, aquela água serve de abastecimento à população e, portanto, devido ao plano diretor, não pode ser utilizada em motonáutica. Claro que os óleos hoje em dia são biodegradáveis, mas eles são mais biodesagradáveis, porque como não têm uma degradabilidade superior, acabam por ter outros aditivos que são igualmente perigosos, portanto, mas temos uma barragem com excelentes condições para desportos náuticos, windsurf, kitesurfing, portanto temos uma série de condições. Temos uma zona para exploração cinegética única a nível nacional. Temos a Serra de São Mamede, de caça grossa, é dos melhores que existem em Portugal, e de caça menor, toda esta planície alentejana é muito rica. O problema que eu queria pôr é o seguinte: será que não está nos planos da Secretaria de Estado transferir meios para as organizações locais de apoio ao turismo, nomeadamente para os grupos de apoio ao desenvolvimento local, caso da Aderal, caso de outras instituições que estão no terreno e que têm feito um forte apoio à dinamização do turismo, para que nós aqui localmente consigamos dinamizar essa atividade? É que nós conhecemos esta região muito melhor do que os senhores conhecem em Lisboa, e podíamos fazer aqui algumas coisas muito, muito interessantes. Precisamos de meios, talvez se fosse política da Secretaria de Estado, transferir para associações sérias, para associações que trabalhem nesta região, nós conseguíssemos dinamizar melhor essa atividade aqui localmente. A nossa região não é uma região turística, mas é sobretudo uma região agrícola. Nós podemos fazer uma diversificação da nossa atividade agrícola, que está em crise, e diversificá-la no sentido de um turismo de qualidade e diferente do turismo massificado, quer do Algarve, quer da costa alentejana, que eu penso que pode dar frutos aqui localmente. Haverá essa hipótese? Poderemos ir por aí? Eu gostava de deixar aqui uma reflexão. O primeiro ponto é que, se nós tivéssemos uma estratégia já definida
para o turismo, existiriam uma série de promotores que se poderiam encaixar nessa estratégia. E, portanto, a estratégia geral teria sido, imaginem, aqui vamos apostar no turismo equestre ou no birdwatching, e cada pessoa que aqui estiver e quiser investir no turismo já sabia muito bem aquilo que tinha de cumprir. Fazia um projeto à medida e encaixava-se. Como o Sr. Secretário de Estado disse muito bem, parece-me que quem está no território é que sabe o que é que faz falta no território. Portanto, nós que aqui estamos a nível individual, também não nos podemos sentar à espera que alguém, seja a Câmara, seja o Instituto do Turismo, seja a Secretaria de Estado, seja quem seja, que nos venham dizer o caminho é por aqui, vocês têm de cumprir isto. Cabe-nos a nós, que aqui estamos como atores deste território, desenvolvermos nós próprios a nossa estratégia para fazermos isto florescer e para não termos de fechar a porta daqui a uns anos e irmos todos para outro sítio qualquer. Há uma coisa muito, muito importante que o Sr. Secretário de Estado também disse, que é o associativismo. Em vez de existirem aqui, assim, pequenas iniciativas desgarradas, eu costumo dizer que o Alentejo é muito bonito. Eu sou de Lisboa, vim para cá viajar há 20 e tal anos. Portanto, já me considero uma alentejana de corpo. E vejo que existe um pequeno turismo rural com 2 quartos acolá, e depois aqui existe um que faz um passeio pedestre ao património de umas antas, e depois existe outro que tem uma paisagem muito bonita para o birdwatching, onde existem umas espécies muito raras de pássaros, mas elas não trabalham em rede. E não trabalhando em rede, o que é que fazem? As pessoas vêm cá, ficam cá uma noite, num sítio muito bonito, e no dia a seguir vão-se embora, e daqui a outra semana que vão passear, vão para outro sítio. Talvez o nosso problema também seja de escala. Eu vou só ler para terminar uma coisa, porque também ouvi uma vez, uma pequena intervenção faz bem à cabeça, uma grande intervenção faz mal aqui ao sítio onde estamos sentados. Uma vez ouvi um deputado do PSOE espanhol dizer: alentejanos são os restaurantes de Lisboa. Os políticos que os frequentam são de Elvas, de Évora ou Porto Alegre. Portanto, nós criarmos a nossa identidade, porque existe, ouvi o Tiago dizer que a Escola de Hotelaria foi para Porto Alegre. Faria sentido ser aqui em Elvas, mas nós de Elvas também podemos usufruir dessa Escola de Hotelaria de Porto Alegre. Portanto, se calhar para termos escala, para enfrentarmos os mercados da Tailândia, da China, de Moscovo, de Marrocos, criarmos a nossa marca como Alentejo, ou pelo menos como Norte Alentejano que somos. Muito obrigada. Eu gostava só de esclarecer que, apesar de ser Secretário de Estado, ou estar Secretário de Estado, porque nunca se é, eu não estou aqui nessa condição. Vim no meu Mini, branco, só para deixar claro que é uma iniciativa partidária e, portanto, eu não separo muito bem as duas circunstâncias do ponto de vista dos recursos públicos. A estratégia, quando é definida localmente, para mim, faz sentido. Quer dizer, é isso que me está a dizer. Se os próprios agentes do setor ainda não descobriram, do território, ainda não descobriram onde é que querem apostar e que papel é que cada um pode ter, e isso é também uma tarefa que pode ser, não da Câmara, mas fomentada por ela, torna-se mais difícil criar um produto turístico com destino turístico. Quando diz que as várias unidades de alojamento estão separadas e depois não há muito para fazer entre elas, de facto faz confusão que assim seja, porque de facto assim não se cria o destino turístico, nem é possível que o turismo floresça, e daí o ganhar escala. Eu ouvi o Tiago realmente essa questão da Escola de Porto Alegre, eu percebo, como já vos disse, sou covilhanense e, portanto, Castelo Branco é aquela cidade que um covilhanense aprende a detestar desde sempre. E, portanto, estou habituado a este género de quesílias, mas perde-se demasiado tempo a discutir fronteiras administrativas em Portugal. E as fronteiras administrativas para o turista não interessam nada. O turista não quer saber se está no Alto Alentejo, se está no Baixo Alentejo. Não quer. Quer estar no território onde está. E, portanto, quanto mais tempo nós perdermos a competir uns com os outros, mais tempo nós nos atrasamos para ganhar a escala que nós precisamos do ponto de vista do território para se poder potenciar. E é por isso que eu falei do associativismo, que acho que faz sentido, não só do setor privado, como também das entidades públicas. Quanto à questão do apoio às associações privadas do setor, as entidades regionais de turismo já têm orçamento que parte dele deve ser para isso.
E também os fundos comunitários, o novo quadro comunitário de apoio que estamos a definir, até porque já chega de construção e já temos, para vos dar uma ideia, a oferta hoteleira que nós temos em Portugal excede claramente a procura e, portanto, neste momento o que importa é requalificar património, requalificar o edificado existente, criar novas formas de captação de turistas e, portanto, o próximo quadro comunitário de apoio também está direcionado para esse estilo de intervenções, através das associações privadas que conhecem o território e que querem estruturar produto. Desculpem o chavão, mas é isso mesmo. A primeira coisa que eu faria, sendo uma associação, era contactar a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, que, aliás, funciona muito bem, do ponto de vista da estruturação do produto, e eu tenho a melhor das impressões, e são pessoas que, politicamente, nem sequer estão no meu quadro. Portanto, não tenho problema nenhum com isso. Agora, é preciso saber o que é que se quer. Portanto, quando se diz assim, bom, o turismo, temos que vir para aqui que é para potenciar o turismo. Muito bem. Mas então, qual é que é o produto? E porquê o produto? E quem é que está envolvido? É só uma unidade de alojamento? Ou está também o comércio? Está também a parte cultural? Está o IGESPAR? Está a igreja? Ou não? Quer dizer, caso contrário, são sempre experiências muito cirúrgicas e muito pontuais que acabam por não permitir que se ganhe escala. Eu penso que a certificação que o património vos dá, de património através da Unesco, é um bom começo para poderem ir alargando e criar um percurso ou criar uma zona que possa ser mais facilmente promovida. E depois é ver onde é que aqui, à volta, existem já destinos turísticos mais fortes que Elvas e tentar perceber como é que podem fazer com que essas pessoas venham para cá. E, portanto, porque há que... isto está a ser filmado para câmaras. Está. Eu ia dar um exemplo, também não vou explicar o exemplo. Um dia há um diretor de hotel que me convidou para almoçar em Lisboa. E eu pensei, bem, o senhor vai se queixar, porque o hotel dele está numa zona degradada da cidade, onde há toxicodependência, há obras há anos naquela zona, daquela cidade. E eu pensei, bem, ele vai se queixar, vai dizer que não consegue ter o hotel cheio por N motivos que não têm que ver com ele. Bom, e eu, para atalhar a conversa, começámos a almoçar e perguntei-lhe logo quais eram as taxas de ocupação do hotel. E ele disse-me, a taxa de ocupação média deste hotel é de 98%. E eu pensei, então o senhor não se vai queixar. E de facto não se queixou. Eu perguntei-lhe, então mas como é que o senhor que tem um hotel não é novo? É um hotel, quer dizer, foi sendo renovado, mas não é daqueles hotéis de encher o olho. Novo. Como é que o senhor tem estas taxas de ocupação de 98% numa zona ainda para mais em Lisboa, que apesar de ser central está degradada, há tanta zona melhor, tanta oferta que apareceu nos últimos tempos? E o que ele disse foi, não, eu meto-me no avião e vou procurar os turistas. E então, isto para vos dizer o quê? Nem toda a gente pode fazer isto, não estou a comparar isto com os pequenos turismo. O que eu quero dizer é que é preciso ir procurar os turistas, é preciso ir onde eles estão e trazê-los. E, portanto, perceber quem é que nos pode visitar. Aqui, em Espanha, quais é que são os destinos turísticos perto dos quais nós podemos beneficiar? Então há que fazer parcerias com essas pessoas. Há que fazer parcerias com os hoteleiros de lá, fazer parcerias com as agências de viagens de lá. É preciso ir contactar. Por exemplo, um dos problemas que eu enfrentei quando cheguei à Secretaria de Estado foi a sazonalidade do Algarve, que deu origem, como sabem, àqueles programas dos Algarves e etc. O objetivo era combater a sazonalidade no Algarve. Depois nós optámos por outra coisa. Se aquilo que nós queremos é trazer turistas, então vamos às companhias aéreas e vamos às agências de viagens contratar para essas pessoas verem lugares de avião e viagens, que é para enchermos, para as pessoas verem mais do que os concertos de grandes estrelas musicais. É preciso ir comercializar, é preciso ir vender. Turismo tem o seu lado poético e o seu lado contemplativo, histórico e cultural, mas no final do dia deixa euros cá dentro. E, portanto, nós temos que fazer com que o turismo deixe cada vez mais euros cá dentro para que a economia local possa beneficiar. E agora sim terminamos. Muito obrigado a todos e boa noite.